Projeto integrador. Aplicação das normas internacionais de contabilidade para inserção das demonstrações financeiras no exterior. Alunas Camille Vitória, Eduarda Fagundes, Luísa Mendes e Natália Stella. Professor Luiz Paulo Ramos Cardoso Filho. Problema de pesquisa. Como as empresas brasileiras iniciam a aplicação das normas internacionais de contabilidade para inserir suas demonstrações financeiras no exterior. Objetivo geral. Realizar um manual para a implementação das normas internacionais de contabilidade para empresas que pretendem se preparar. Apresentar e inserir demonstrações financeiras da empresa no cenário internacional. Objetivos específicos. Analisar as normas internacionais e identificar os principais requisitos para a inserção das demonstrações no exterior. Criar um manual detalhado que oriente as empresas sobre como aplicar as normas internacionais de contabilidade para preparar e inserir suas demonstrações financeiras no exterior. E realizar exemplos de ajustes das demonstrações financeiras que estão em conformidade com a IFRS. Pergunta de pesquisa. Quais são os desafios que as empresas brasileiras podem enfrentar ao aplicar as normas internacionais de contabilidade e quais estratégias podem ser adotadas para garantir uma transição bem-sucedida? Justificativa. Auxiliar empresas que pretendem inserir as suas demonstrações financeiras no ramo internacional, esclarecendo a importância e as etapas que devem ser seguidas para expandir suas operações internacionais. Diferenciação das normas brasileiras de contabilidade das IFRS, que são as normas internacionais da contabilidade. As normas IFRS internacionais priorizam a transparência e a comparabilidade global das informações financeiras, enquanto as normas brasileiras da contabilidade incluem particularidades que atendem às práticas contábeis e ao contexto tributário brasileiro. No balanço patrimonial, a IFRS classifica ativos e passivos em circulantes e não circulantes, organizados por ordem de liquidez decrescente para facilitar a análise. Na NBC, também classifica em correntes e não correntes, mas pode usar a ordem de liquidez quando isso for mais relevante. Há exigências específicas para incluir certos itens. Na demonstração de resultado, a IFRS não tem formato fixo. As empresas devem ser classificadas por função ou natureza, destacando itens importantes. Na NBC, semelhantes à IFRS, mas inclui tratamento diferenciado para itens não operacionais e exige apresentação das despesas por função. Referente à base do valor contábil, a IFRS usa um custo histórico, mas permite reavaliação de ativos pelo valor justo, como ativos intangíveis e propriedades para investimento. Na NBC, adota o custo histórico, permitindo reavaliação apenas para itens do ativo imobilizado. Na demonstração de fluxo de caixa, a IFRS é obrigatória para todas as empresas, com separação clara dos fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. Na NBC, também é exigida, mas reflete adaptações à legislação fiscal e ao contexto de pequenas e médias empresas no Brasil. Referente ao reconhecimento de receita, a IFRS é reconhecida quando o cliente recebe controle sobre o bem ou serviço, conforme a norma IFRS 15. Na NBC, alinhada às IFRS, mas historicamente reconhecida a receita como base em critérios locais e fiscais, o que ainda pode causar diferenças em casos específicos. Guia para empresas. Como aplicar as normas internacionais de contabilidade na elaboração e publicação de demonstrações financeiras no exterior. Introdução. Explica o papel do IASB, Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, na criação da IFRS. Normas Internacionais de Relatório Financeiro em 2001. As normas IFRS substituíram as IAS, Normas Internacionais de Contabilidade, modernizando os padrões para refletir melhor as realidades econômicas atuais. A IFRS abrange 32 normas introduzidas a partir de 2001, melhorando a transparência e confiabilidade das demonstrações financeiras. História e evolução da IFRS. Surgiram nos anos 70 com o IASC, Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade. Em 2001, o IASC foi substituído pelo IASB, que expandiu as normas para cobrir temas modernos, amplamente adotados por países como Brasil, Japão e União Europeia. Objetivo das IFRS: comparabilidade. Permite análise entre empresas globais, transparência, informações claras e compreensíveis, confiabilidade, dados precisos e verificáveis e relevância, informações úteis para fins de tomada de decisão. Vantagens das IFRS: acesso ao mercado internacional, comparabilidade, facilidade de integração internacional, governança aprimorada. Diferença entre as normas brasileiras: as IFRS trazem melhor flexibilidade e exigência de detalhamento. Exemplo, o Brasil adota IFRS com adaptações legais. Exemplo, legislação tributária. Normas específicas discutidas: IFRS 1, 9 e 10. Processo de implementação. Coleta de dados. Dados financeiros precisos são essenciais. Reconhecimento e mensuração. Ativos e passivos devem ser classificados e mensurados de forma clara. Notas explicativas. Complementam os relatórios financeiros, detalhando políticas contábeis e decisões importantes. Divulgação e publicação. Requisitos de divulgação incluem políticas contábeis, risco financeiro e informações comparativas. Formatos comuns: PDF, XBRL/e XBRL. Plataformas de divulgação. Sites corporativos e reguladores locais, como a CVM no Brasil. Ajustes conforme as IFRS. Reconhecimento de receita. Situação: um supermercado atacadista que vende produtos alimentícios para pessoas físicas e jurídicas em larga escala oferece programas promocionais e benefícios como cartões presente e acúmulo de ponto de fidelidade. Venda de mercadoria. Valor total das mercadorias compradas em um único dia: R$ 44.010,87. Os clientes utilizaram benefícios no total de R$ 28.802,17 para abater parte dos pagamentos. Programa de fidelidade. A cada R$ 1 gasto, o cliente ganha um ponto. Os pontos podem ser usados em compras futuras. O cliente
acumularam 115.208,70 pontos com as compras nesse dia, o equivalente a 1.152,9 em descontos futuros. Ajuste. De acordo com o IFRS 15, a receita deve ser contabilizada de acordo com o cumprimento das obrigações contratuais. Portanto, o valor de contraprestação prometido e as obrigações futuras associadas, como os pontos de fidelidade. Receita de mercadoria imediata. 115.208,70 menos 1.152,9 fica 114.056,61. Receita diferida. Obrigação futura, ponto de fidelidade. 1.152,9. Arrendamentos. Situação. Uma organização tem diversos contratos de locação de longa duração para equipamentos, que antes eram registrados como despesas operacionais. De acordo com a IFRS 16, arrendamentos de longa duração devem ser reconhecidos no balanço patrimonial como ativo de direito de uso, representa o direito de usar o equipamento pelo período do contrato. Exemplo, R$ 899.723. Passivo de arrendamento, representa a obrigação de pagar pelos arrendamentos futuros. Exemplo, R$ 890.723. Contrato de arrendamento, locação de equipamentos por 50 mil anuais com duração de 10 anos. Taxa de desconto 5% ao ano. Antes da IFRS 16, o custo total de 50 mil era reconhecido como despesa operacional anual. Após a IFRS 16, depreciação do ativo 89.072,30 por ano, encargos de juros 4.453,61 no primeiro ano, diminuindo ao longo do tempo. Total no primeiro ano, 93.525,92, porém o impacto do EBITDA aumenta, pois os custos operacionais diretos são reduzidos. Mensuração de instrumentos financeiros. Situação. Uma empresa investe em títulos de dívida com juros de 6% anteriormente. Eram contabilizados pelo custo amortizado. Contabilização antes do ajuste. Valor da aquisição inicial, 1 milhão. Ao final do ano, a empresa reconhecia apenas os juros contratuais recebidos no resultado. Juros recebidos, 6%. R$ 60 mil. Reconhecimento pelo valor justo no balanço patrimonial. O título é ajustado para o valor justo de R$ 1.050.000. A variação no valor justo de 50 mil é reconhecida como ganho no resultado. Reconhecimento dos juros contratuais. Além da valorização de mercado, a empresa reconhece os juros contratuais de 60 mil como receita financeira. Portanto, ganho total no resultado, 110 mil, R$ 50 mil de valor ajustado e R$ 60 mil de juros contratuais. Obrigada.